Boa noite para todo mundo. Quem já tá chegando, avisando os seguidores que estamos online. Então deixa eu esperar vocês chegarem. Léo, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês que estão aqui nos acompanhando. Este momento que estamos todos sem poder nos encontrar, não é mesmo? Espero que estejam todos bem. Tô esperando o Hector entrar aqui pra gente poder começar. Pra eu chamar ele, meu povo. Deixa eu ver se eu vou chamar ele aqui no WhatsApp. Se ele já tá aqui. Cláudio, tudo bom? Cláudio bate altos papos comigo por DM. A gente bate altos papos, troca várias ideias sobre teoria. Ele me coloca pra pensar. Muito bom. Ó, o Hector chegou. Vou chamar o Hector aqui, gente. Bate-papo bom. Hoje vai ser. Eu gosto desse assunto de ensino jurídico. Acho que esse é um assunto importante. Olá! E aí? Como você Tudo tá? tô bem, melhor agora. Que bom, que bom. Ó, o Cláudio chegando aqui também. Várias pessoas chegando. Bom, deixa eu fazer o nosso jabá, então, para a gente começar a bater papo. Gente, quem está chegando agora, eu quero começar agradecendo o Hector por aceitar o nosso convite do INEAC ao vivo. E deixa eu fazer o jabá do nosso Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, que o professor Roberto Cante de Lima é o coordenador, o professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira é o vice-coordenador. E nós somos um instituto que está no Brasil inteiro, então nós temos colegas do Brasil inteiro, colegas no exterior também, né? Que nem o professor Jorge Bichara, que deu uma entrevista para a gente na quinta-feira passada. Então, quero demais convidar todo mundo que não conhece o nosso trabalho a seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, e também olhar o nosso site, que tem um acervo maravilhoso. O Cláudio, que coordena o nosso acervo, viu, Hector? Manda teus trabalhos para lá, porque a gente tem que ter. Hector, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Já vou te passar a palavra para te apresentar para o pessoal. Muito bom. Obrigado pelo convite aí do Para a Sua Ciência hoje. É um prazer enorme te conhecer aqui tão próximo, mesmo que virtualmente, né, Isabel? A gente está devendo esse encontro pessoal aí tem um tempo. Bem, a proposta é a gente conversar um pouquinho sobre os dilemas do conhecimento jurídico, que na verdade é um tema fruto da minha tese de doutorado que eu pesquiso lá no âmbito do PPGD da Veiga de Almeida, né, que tem uma parceria também com o INEAC aí, que é intermediada pelo professor Cante, pela professora Maristela e o Michel também, que nos auxilia lá brilhantemente. Então, que é o nosso aluno de pós-doc, né? Então, realmente é muito gratificante poder estar aqui hoje e falar um pouquinho dessa pesquisa que é resultado aí de um longo período, né, analisando o ensino jurídico e todas essas dimensões que o ensino jurídico, né, traz para a gente, e até mesmo para poder pensar como essas ferramentas que são utilizadas e visualizadas lá no ensino jurídico podem, de alguma forma, impactar, né, no processo de funcionamento dos tribunais, no processo de funcionamento de todas as práticas, né, sejam elas práticas advocatícias, mas enfim, de todas as áreas aí que o direito consegue penetrar. Então, na verdade, assim, foi difícil inicialmente essa pesquisa porque eu estava pesquisando no meu campo de trabalho. Então, ficar ali onde eu era professor, enfim, onde eu era observador participante, em algum momento me gerou algumas crises, enfim, algumas confusões, esses desafios nossos de quem faz pesquisa empírica, né, Bel? Então, exato, o meu campo foi uma universidade privada, né, a maior universidade privada do Rio de Janeiro, onde, à época, eu trabalhava como professor, e foi ali que eu me desdobrava entre ser pesquisador e entre as aulas, enfim, as inúmeras aulas que ministrava. Bem, o processo, como a gente
faz pesquisa de campo já sabe como ele é repleto de caminhos e descaminhos e continuidades e descontinuidades. Mas o fato é que é muito interessante da pesquisa de campo é que a gente inicialmente tem algumas hipóteses e que elas não se confirmam, né? Ao longo da pesquisa. Cara, isso é o mais interessante, porque você acha que você vai achar uma coisa e daí você acha outra, completamente diferente, e a tese muda o caminho, né, que você estava indo. E aquele pseudo provável sumário que você tinha alguma ideia construída sobre ele cai por terra, né? Ele se torna exatamente a última parte do trabalho a ser feita. Bem, e aí eu comecei, né, obviamente, tendo que estudar e ler um pouquinho sobre a tradição jurídica e formação, né, do direito brasileiro. E aí, muito interessante, porque eu tive que vasculhar e pesquisar, né, o direito português um pouquinho. Então, entender, né, a criação da Universidade de Coimbra, né, aqueles elementos históricos que estavam ali, né, a Faculdade de Coimbra ser uma universidade medieval, e como que toda essa tradição, né, do direito ocidental, ele até hoje reverbera em termos de ensino educacional, né? Como que isso está muito bem colocado, bem sistematizado com esse ensino que a gente está fazendo hoje. E o que é muito curioso é isso, né? A gente está falando de 2020, a gente está falando de um direito, né? Que de alguma forma deveria acompanhar esse dinamismo social e que, na verdade, ele me parece que está muito apegado aí a essas coisas do passado, né? Então, a gente tem um ensino jurídico em 2020, mas que é um ensino para o passado, eu diria assim. Eu não sei nem se ele está no passado, mas eu estou ensinando coisas que estão muito relacionadas, né, a formas, a formatos que estão lá atrás. Bem, e aí esse, de fato, já era um incômodo de professor, de ficar ali como professor e me incomodando com essa coisa de um plano de ensino extremamente engessado. O professor não faz o plano de ensino, né? Isso para professor de universidade pública sou até estranho, né? Como você não faz o plano de ensino que você vai trabalhar o semestre inteiro? Mas então existem planos de ensino que são pré-estabelecidos, né? Enfim, por outras pessoas, e aí você tem que trabalhar aquele plano, né? Então, assim, essas coisas aparecem no trabalho, né? E aí você tem que trabalhar aquilo, até mesmo questões, né? Que são questões retiradas de concurso, de provas anteriores da OAB, e que você precisa administrar aquilo tudo ali. E sempre conteúdos muito grandes pelo tempo que se tem para trabalhar, né? E aí a faculdade se torna uma faculdade muito centrada na figura do professor, Bel, que você fica ali o tempo inteiro dando aquela aula expositiva, exaustiva, tediosa, né? E você olha para os alunos e aí os caras estão ali, né? Eles assistem 10, 15 minutos da aula e daqui a pouco eles estão, sei lá, envoltos por um celular, por um Instagram, por qualquer outra coisa do tipo que é mais sedutor, né? Então, e por que é mais sedutor ficar no celular e não ouvir o que você tem para dizer sobre enfiteuse, anticrese, letra de câmbio, né? Assuntos extremamente interessantes para a gente conversar. E sobre isso, a pesquisa revela coisas que nos chamam a atenção, né? Então, assim, eu me lembro que estava assistindo uma aula, né, como aluno, como ouvinte, e aí o professor estava lá, aula de Direito Civil, ele explicou enfiteuse, anticrese, ele ficou uma hora falando sobre esses institutos, e aí no final ele falou para os alunos assim, olha, mas não precisam se preocupar com isso não, porque isso está em desuso. E aí eu achei sensacional, porque ele ficou uma hora, ele deu uma hora de aula. Ele sobre algo em desuso. De algo que está em desuso, e aí fez essa advertência, não, mas isso eu nem vou cobrar na prova, né? Porque a prova também é um outro elemento muito interessante, né? Na graduação. Porque como o meu estudo, o meu recorte é o âmbito da graduação, né? Eu não pesquisei especialização, nem mestrado, doutorado, fica muito marcado como que existe um estudo, né? E ali um processo de ensino e aprendizagem que é totalmente voltado para a aprovação do aluno e para possíveis provas que ele fará no futuro, né? Como OAB ou como algum concurso específico, né? Então, o ensino hoje, né? O ensino jurídico hoje que eu pesquisei, que eu vivenciei,
ele está montado exatamente nessas bases, né? Numa base metodológica, entre aspas, mas que está preocupada em formar um profissional com conhecimentos técnicos para ser aprovado num concurso público ou para ser aprovado no próximo exame da ordem, né? Não existe uma preocupação humanística ou de qualquer outra natureza. Até porque as disciplinas propedêuticas, elas se situam no início do curso e essas disciplinas, muitas vezes, assim, né, da grande área das ciências sociais, elas são ministradas por advogados, né? Então, assim, advogados que, de alguma forma, vão pegar um manual de sociologia, né? Imagina essa frase, quanta contradição nela, né? Um manual de antropologia e isso, uma apostila, um livro didático, qualquer desses, e ele vai ficar ali dissecando conceitos e definições atrás daquilo, e uma coisa totalmente afastada da realidade, né? E eu tinha muito essa sensação quando eu estava observando, né, como ouvinte, muito mais que como professor, porque a gente também está ali, de alguma forma, reproduzindo um discurso. Mas, curiosamente, quando eu parava para ouvir os meus colegas, eu ficava completamente até incomodado, assim, ficava espantado como que a gente reproduz esse discurso e não para pensar sobre esse discurso que está sendo reproduzido, né? E aí, toda vez que eu assistia a aula, eu ficava assim, cara, mas eu faço isso. Com certeza eu faço isso também, né? E aí, o tempo todo, você fica reafirmando a importância de uma normatividade, de uma dogmática, e você não articula nunca com o aluno que aquilo ali é um processo que está na sociedade, né? E que aquilo ali é um processo dinâmico da realidade, né? É óbvio que as realidades, elas são construídas, enfim, cada juiz vai ter aí uma realidade na mente dele, a depender do que ele vai, né, a depender das suas convicções, enfim, informações, mas você não estabelecer um diálogo no seu discurso e na sua oratória, em sala de aula, com a realidade, foi uma percepção que me chamou muita atenção durante o curso. E aí eu pude olhar para dentro e perceber, cara, eu também não faço isso. Eu estou o tempo inteiro preocupado com o cara para marca o código no artigo tal, faz a referência para o outro artigo. Então, vamos lá, o que a jurisprudência está dizendo? Então, anota essa súmula. E aí você fala, meu Deus, mas de que forma o aluno vai conseguir estabelecer uma relação, né, de coexistência com isso que eu estou dizendo, com a realidade que ele está vivendo? Então, assim, esse enfrentamento todo que eu passei com a pesquisa, né, enfim, isso aqui é muito resumidamente o que eu pude perceber, porque, na verdade, foram muitos vieses, assim, né? Esse negócio de pesquisar ensino jurídico, acho que pesquisar o direito, né? Como todo, a gente acaba se deparando com muitas coisas. E aí eu tive que selecionar o que eu ia trazer para a tese. Você deve ter passado por isso. Mas é que a tese é isso mesmo. Eu queria te fazer umas perguntas que eu fiquei curiosa, mas antes eu queria falar isso para quem está nos ouvindo, que tese é isso mesmo, né? Tese é você faz uma trabalheira, você faz um monte de coisa e aí você vai escolher o que vai virar texto, né? Só que muita coisa não vai virar o texto, né? Muita coisa vai ficar de fora, você vai guardar para escrever artigos depois, você vai ter esse trabalho, né? Você vai ver que você vai ter muita coisa para trabalhar nos próximos anos. Isso é uma coisa legal da tese também, que fica muita coisa para frente, porque você faz a tese para para terminar o doutorado, defender a tese, virar doutor e cair para o mundo, né? E aí começa a carreira. Isso é uma coisa que quem não entende da vida acadêmica acha que a tese é o final. A tese é só o início de tudo, né? Então, assim, é o início de tudo. Mas, enfim. Aí, o que eu queria te falar? Eu queria te perguntar, queria que você contasse mais para quem está nos ouvindo, como é que foi fazer o trabalho de campo? Você era professor, mas você também... Como é que você conseguiu autorização para assistir às aulas? Como é que era isso para você? Né? Eu fiquei muito curiosa com essa parte. E qual é a grande questão que te intrigou, assim? Como é o ensino jurídico? Vamos lá. Então, olha só, respondendo a primeira pergunta, né? Como que eu consegui isso? Eu criei teias de relações com os meus amigos, né? E, na verdade, basicamente, as aulas que eu assisti eram de pessoas próximas. Então, eu dizia, oi, Bel, você vai dar aula de penal hoje? Então, eu estou com tempo vago, os últimos tempos, eu não vou dar os últimos tempos, eu posso assistir sua aula? Ah, pode sim, vai ser um prazer e tal.
e aí eu ia, o professor, amigo, franqueava a entrada. Então, essa foi... Então, o professor sabia que tu estava lá eu, fazendo pesquisa. sim, e aí eu tinha uma preocupação que isso pudesse afetar a aula ou afetar, enfim, alguma coisa que eu quisesse observar. Mas a docência é uma entrega muito grande, né? E aí quando o cara entra ali, ele esquece completamente que você está ali num lugar de aluno. E é isso, ele segue todo um protocolo, digamos assim, que teria que seguir de aula e vai, e a coisa vai. Né? Desse exemplo que eu te dei mesmo da aula de enfiteus e anticrese, né? Então, assim, e aí eu ia... Esse cara era teu amigo, no caso. Esse cara, no caso, é teu amigo. Mas ainda bem que não tem nome no nosso trabalho, não leva o nome dos docentes, porque a gente não está aqui, né, para falar nada. Mas, enfim, e aí é isso. Aí, uma outra aula de Direito do Trabalho que eu assisti também, que foi de uma grande amiga, foi muito interessante, porque ela trabalha um artigo da CLT, né, e depois ela diz o seguinte: olha, mas os tribunais não estão aplicando esse artigo, estão aplicando a súmula tal. Mas essa súmula tal, ela está sendo aplicada hoje, mas antes era outra súmula. E é bem possível que ela mude a interpretação. Cara, eu fiquei pensando, se aquilo deu um nó na minha cabeça enquanto professor, imagina para o cara que está vendo aquilo a primeira vez. Você tem uma lei que não aplica, porque o tribunal faz uma outra interpretação, que é por meio de uma súmula. Só que essa súmula é uma súmula nova, porque ela está, né, invalidando uma súmula antiga, mas que vai mudar de novo. Gente, não dá, né? Não tem como a pessoa entender. E é método mnemônico mesmo, daí vira método mnemônico. É método mnemônico, cara, e obrigado. Então, assim, no primeiro momento foi isso, né? Eu consegui me valer dessas relações mais pessoalizadas de amizade para que eu pudesse fazer toda essa pesquisa, e todo mundo aceitou. Eu digo sempre que eu não tive uma porta fechada em momento algum, né? Então, isso foi muito bom, né? Porque muitas vezes você vai ao tribunal fazer pesquisa e aí você não conhece ninguém naquele espaço e você acaba tendo, né, alguma dificuldade de entrada e penetração ali, até mesmo para explorar o tema, né? E a sua outra pergunta foi... A minha era um pouco qual era a grande questão, assim, que tu tinha Assim, por trás. a problemática, né? Que eu acho que é muito importante ficar claro. A problemática era exatamente como se dá a construção do conhecimento jurídico no âmbito do ensino, né, privado, porque eu fiz esse recorte. Porque eu acho até que para um futuro eu poderia fazer um contraste, pesquisar se há alguma diferença entre a universidade privada e a universidade pública. Mas eu sinceramente não sei se isso poderia ser factível, tendo em vista a nossa tradição como um todo. Né? Se existe uma diferença muito grande do perfil do aluno da pública para a privada, dos professores, dos docentes. Mas também eu acho que é uma coisa para ser pensada. Então, a grande questão é essa, né? O grande problema é exatamente esse. Como esse conhecimento é construído e por que ele é construído dessa forma, né? Como e por que ele é construído. E aí eu pude perceber que existe uma relação muito forte por meio de um tripé que constrói esse conhecimento, que é a instituição de ensino, né? A cara deste ensino que a instituição ela quer dar. Então, a instituição ela está ali principalmente vendendo um produto, ela está com um serviço, melhor dizendo, ela está ali vendendo um serviço, e aí você tem consumidores, né, pessoas que estão ali pagando a mensalidade, adquirindo aquele conhecimento. Então, a instituição seria esse primeiro vértice. Você tem o aluno, que está ali querendo adquirir este conhecimento, né, e você tem o professor, que seria ali, em tese, o protagonista desse conhecimento, aquela pessoa que vai trazer ali a novidade, a criatividade, a inovação e tal. Era isso que eu acreditava, tá, Bel? Que o professor era esse cara, esse lado que ia trazer ali o elemento inovador, criativo, né, para a formação. E aí, ao final da pesquisa, essa hipótese não se confirma. Porque o professor, no direito, no curso que eu observei, tá? Quero deixar isso registrado, eu não observei nenhuma outra área do conhecimento. O professor ele traz ali mera informação, né? Ele não tem ali um processo de formação, ele traz meras informações que muitas vezes estão desconectadas, né? Porque o direito funciona como um mosaico orgânico, que uma área depende da outra, enfim. E
me parece que essa segmentação, até mesmo curricular, né, que foi feita essa clivagem de diversas disciplinas que não conversam, enfim, que estão disponíveis ali para serem cursadas, elas não conseguem encontrar um fio condutor para se conectarem. Então, é sempre assim, se o aluno tem uma dúvida, né, de direito do trabalho que perpassa direito civil, de uma responsabilidade civil, o professor de trabalho vai mandar ele consultar o professor de civil, né? Então, é muito interessante porque é isso, existe essa cisão, essa separação dessas diversas áreas e eu não consegui estabelecer o momento em que elas se conectam, que na verdade o que se quer é manter mesmo esses muros, né, que separem, que sigam, né, de alguma forma separando. E aí, talvez tenha me causado assim, algum desconforto essa percepção, por imaginar que o direito precisaria estar ali melhor conectado, essas áreas precisariam estar dialogando de uma forma mais específica. De uma forma mais específica, não, de uma forma mais coordenada. E aí me lembra uma entrevista de uma aluna, né, que eu estava conversando com ela no intervalo, uma entrevista assim, muito informal, e aí ela falou assim, professor, tem uma coisa muito interessante que eu percebo. A área da saúde sempre faz evento com mais de um curso. Então, assim, tem o seminário, sei lá, seminário semestral de... Travou, vamos ver se volta. Voltou? Vamos ver. Acho que voltou. Doutor, e aí, tá me ouvindo? Tô, agora tô. Tá ótimo. Então, aí, como eu ia dizendo, eu acho que parou o seguinte... Tu estava falando da entrevista, quando tu ia contar da entrevista informal da área da saúde. Isso. Aí essa aluna falou assim, professor, para você perceber como que no seminário lá sobre saúde, saúde coletiva, os cursos sempre fazem o evento de forma conjunta, né? Você tem lá a área da medicina, que trabalha junto com a enfermagem, trabalha junto com a fisioterapia e tal. E aí ela me despertou para observar que no direito, não, o seminário do direito ele é sempre sozinho. Só o direito. Tu disse que ela falou que as outras áreas têm as ciências, geral, assim, junta várias pessoas de várias áreas, né? Exatamente. Aí faz um grande evento com a galera das ciências médicas, enfim, da saúde. E aí o direito não, o direito ele está sempre sozinho, ele não consegue estabelecer um diálogo com ninguém, sabe? E aí eu comecei a pensar em umas coisas de teoria pura que até hoje estavam assombrando a gente. Claro! Não, e ainda é pior, né? Porque o Kelsen ainda é mal lido no Brasil. Porque se ainda fosse bem lido, mas ainda leem errado. Eu falo assim que é um negócio muito doido, porque eu nunca estudei esse negócio e consigo falar melhor de Kelsen do que muita Porque gente. quem estudou... É muito doida. Mas enfim, e aí tu, essa questão. Eu tenho uma pergunta para ti que o Cláudio fez que eu achei muito interessante. Eu acho que pode também a gente já começar a responder algumas perguntas que porventura surjam, né? Ele perguntou se o direito está se distanciando das demais ciências humanas. E eu vou emendar se ele está se distanciando ou se ele sempre foi distante. Bem, eu acho que... olha, eu tenho uma sensação, assim, e isso ficou talvez um pouco confirmado com o trabalho, que talvez num passado distante o direito tivesse uma relação próxima das humanidades. Porque eu acho que havia algum cuidado na construção e na concepção desse ensino, tá? E hoje, eu acho que o distanciamento, Cláudio, ele consegue ser muito mais visualizado, muito melhor visualizado. E por que se distancia da humanidade? Porque ele se aproxima de uma ideia de direito instrumental, de uma ideia de direito tecnicista, mercadológica, que você precisa atender um fim, né? Qual é esse fim? É servir ao mercado, servir ao Estado, servir a uma autarquia X? Enfim, então me parece que esse esvaziamento das humanidades no direito, ele até pode ser histórico, mas eu não acredito. Eu acho que num passado esse direito tinha uma preocupação com isso, mesmo que fosse um apreço pela filosofia, pela teologia, né? Apreço
por essas outras áreas que são afins às humanidades, mas existia uma preocupação com isso, eu quero crer que hoje esse distanciamento está demarcado, né? Porque o propósito é outro, o objetivo é outro. Então, se você faz uma enquete num primeiro período com um aluno de direito, o que ele quer fazer, ele vai dizer, eu quero passar no concurso para melhorar de vida. Então, existe um apelo, né, de melhor ação social, né, muito declarado e dito e fomentado por indústrias, enfim, que aí também já entraria ali pela tese do Boris, que eu acabo usando também no último capítulo, que é para mostrar que existe, sim, toda uma lógica estruturada, né, de consumo para saber o que o professor, por exemplo, tem que ensinar. Hoje tem que se ensinar amanhã, daqui a pouco, qual é a jurisprudência que está na moda, qual que não está. Então, não é um direito de moda, é um direito de ocasião, é um direito de interpretação, meramente interpretativo, né? Então, assim, essa cultura nossa também do manual é uma coisa, assim, eu não quero usar a palavra, não quero usar uma palavra feia, mas tá ali, sabe? Tá ali incrustada. Não consegue se fazer outra coisa, se falar em outra coisa que não seja manual. Eu queria te fazer uma pergunta, e aí uma provocação também, né? Provocação é ótimo, o pessoal do direito que adora isso, mas é porque eu tô te ouvindo, não é bem uma pergunta, mas é algo que eu sei que o Kant com certeza já comentou contigo em reunião, que é o que o Kant fala que quando ele estudou direito, né, ele não tinha isso de concurso, né? Então isso também é um movimento que eu acho que é mais recente. No Sim. contexto brasileiro, porque o Kant fala que e ele se formou em 68, ele entrou na faculdade em 60. O Kant é o Roberto Kant de Lima, tá, gente? Não é o Kant, o filósofo, para quem está nos ouvindo. Não, é outro Kant. E o Kant conta que ele estuda na faculdade, né? Eles faziam. O grande sonho dos estudantes não era fazer concurso, não era ser concursado. O grande sonho dos estudantes era justamente virarem juristas. E os juristas eram os caras com essa formação ampla, com essa formação mais. Não sei se dá para a gente pensar nas humanidades, mas com essa formação mais complexa mesmo, né? E eu acho que até hoje a categoria jurista, ela é uma categoria que não é a mesma. Aí eu estou perguntando para ti também, né, que estudou isso, mas me parece que a categoria jurista não é a mesma que a categoria, sei lá, advogado, promotor. O jurista não é a mesma pessoa. Tanto que eles vivem me dizendo, os meus interlocutores, que eu sou uma jurista. Não necessariamente eu sou uma advogada, se eu não estiver militando no campo, mas eu sou uma jurista, porque eu estudo o direito. Então, eu acho que hoje essas categorias mudaram também. Isso que eu estou querendo dizer. Estou aqui viajando contigo, tá? Te ouvindo falar. E outra coisa que eu fiquei viajando enquanto eu te ouvia, e que eu queria também te ouvir sobre isso, é que o professor Pedro Heitor, que até acho que está aqui na live com a gente, ele fala muito que na França, o ensino, e na Argentina também, se a gente pensar, e aí eu te pergunto se tu fizesse alguma perspectiva comparada, é que a França tem essa coisa de que é ampla a entrada na universidade, né? Então, se a gente compara com a nossa entrada na universidade, que é uma entrada restritiva, que é uma ideia de um bacharelado, que é para hierarquizar a sociedade e não para ampliar o acesso, né? Eu acho que eu fiquei pensando que te ouvindo falar que é um ensino que passa por essa ideia também, porque o cara, né? E aí, se a gente pensar na universidade privada, aquela discussão que o Kant faz também sobre privado e público no Brasil, que o privado é particular, não é privado, né? É particular. Então eu fiquei pensando enquanto eu te ouvia, porque daí é isso, é um dono um dono dessa universidade que vai ganhar dinheiro com esse projeto e que vai montar quer dizer, não tem a preocupação com a construção do ensino como um todo, assim. Não sei, estou viajando aqui. Sim. Mas eu partilho dessa compreensão também, né? E aí eu estava até discutindo com a Estela sobre isso, sobre esses elementos, né, da tese. E ela falou, Hector, isso prova, né? Esse ensino que você está observando prova o quanto a cidadania brasileira é fragilizada, né? O quanto essa cidadania fragilizada provoca e desarma como consequência no ensino fragilizado. Então, assim, você vê
tem um percurso histórico, né, de não sedimentação do que vem a ser cidadania e que hoje vai ser e que hoje é refletido aí na forma como esse ensino vem. Eu acho que a ideia, né, que a gente traz sobre público e privado, sobre a cidadania. Ai, travou. Voltou. Voltou. Travou de Voltamos? novo? Tem dias que a internet está de mal com a gente. Vamos ver. Voltou? Bem, voltou. Então, E aí, e você aí a estava gente estava falando conversando, a gente estava do conversando público e sobre privado. isso, como a cidadania é fragilizada e como essa noção do privado no Brasil é uma noção deformada, né? Como o Kant, né, acaba colocando e tal. Então, assim, essa dificuldade no acesso, né, prova o quanto as hierarquias estão estabelecidas, né? O quanto o ensino superior ele se coloca numa instância de hierarquia e o quanto isso tem um significado simbólico dentro da sociedade, né? O quanto que isso tem uma representação simbólica. Teve um aluno de nono, 10º período que eu conversei e eu perguntei para ele assim, eu falei assim, mas você não quer fazer prova do OAB, não quer estudar para concurso e tal? Ele disse, não, tenho um bom emprego, eu já trabalho no comércio, esse diploma é para minha mãe. Que máximo! Ou seja, era uma Esse, questão de um... sim, uma vaidade, uma conquista, E sim, isso de alguma forma prova o conhecimento em si era uma coisa muito secundária. Então, É, assim, e também por contrastar tanto com as outras representações, mostra eu quero dizer, quando uma representação contrasta tanto com as outras, né, mostra a exceção. Só que a exceção mostra a regra, entende? É isso que é maravilhoso. é, A exceção mostra regras. A exceção mostra que a regra é as pessoas quererem ascender. A questão do status, a questão de passar num concurso, a questão de ter o poder. Não sei se eu estou viajando ou não, mas enfim. totalmente. E eu consigo mostrar um pouquinho essa relação também na tese. Eu faço esse diálogo entre direito e poder, né? Eu uso um pouquinho lá o Foucault e tal, para exatamente estabelecer, né, todas essas relações que atravessam aí esse objeto de pesquisa. Você me perguntou também se eu tinha feito algum contraste, né, com França ou com Argentina, enfim, com outro país. Não, Bel, eu não consegui fazer isso, né? Eu não sei se agora eu vou qualificar 1º de setembro, então eu não sei, Pedro Heitor vai estar na minha banca, então eu não sei se vai vir essa sugestão, né? Então, assim, se vier, eu acho que eu vou ter tempo hábil ainda para poder fazer e tentar, de alguma forma, colocar ali esse contraste, porque eu acho que ele não é uma coisa completamente impossível de ser feita e, de alguma forma, vai valorizar o que está proposto ali. Mas, enfim, basicamente, eu acho que essa tese... muita gente pesquisa sobre ensino jurídico, né? Mas eu acho que muita gente não pesquisa usando essa metodologia que a gente está acostumada, né? Que é a etnografia. Eu já ia chamar de nossa, mas... Oi, voltou. Voltou. Então, assim, pesquisar o ensino jurídico por meio da etnografia, eu acho que talvez seja o mais inovador, assim, né, Ah, desse trabalho. é. E, Sem e assim, dúvida. fala. Não, estava te ouvindo. Então, assim, é porque eu acho que Trancou o elemento da de novo. descoberta... Ah, internet. Então, assim, o elemento da descoberta, eu acho que foi o mais essencial, assim, sabe? Eu fui assistir uma aula de metodologia para pesquisa, por exemplo, e aí eu via a professora, a aula de metodologia para pesquisa em direito, na graduação, é ensinar a norma da BNT. E aí eu Que eu me falei, não, mas isso recuso.
Pois é. Eu me E aí, recuso a ensinar isso em aula. pois é, e aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, não, mas não é possível, eu vou olhar uma outra aula. Aí eu fui olhar uma outra aula, não, era a mesma coisa, sabe? A metodologia é exatamente essa. E aí você vai colocando em xeque, assim, diversas certezas que supostamente você reproduz, sabe? Que o direito é uma ciência social, sabe? Aí você fica se questionando o tempo inteiro aonde que ele está entrando ali como ciência social. Ele é uma ciência social aplicada, né? Então, assim, tem diversas nuances para você interpretar só isso, né? Para você analisar só isso. Então, na verdade, assim, eu acho que olhar para o problema da construção do conhecimento jurídico me fez pensar que a gente está assim num deserto de conhecimento, sabe? Eu fiquei pensando depois nessa palavra, mas eu achei que ela pudesse ser muito dura, mas eu acho que é mais ou menos isso, assim, sabe? Eu me vi ali num monte de areia, olha bem, porque eu acho que ali você tem um monte de manual, então assim, para usar como metáfora, você tem ali um monte de areia, você tem ali você é soterrado de informações, o aluno, né, é soterrado de informações o tempo inteiro, e ele tem um sol forte na cabeça fazendo uma ação muito grande, né, de que ele precisa ser aprovado, de que ele tem que ser aprovado e tal. Um deserto de conhecimento, porque o cara ele não sabe o que fazer com aquilo, né? E muitos alunos falam, ah, professor, eu fico muito perdido, eu estou no final da faculdade e eu não sei o que fazer com isso tudo que eu tenho, com esse... Porque eu acho que é isso, né? É um material muito grande, mas é um material que está desconectado. E por que está desconectado? Porque lá, aquelas disciplinas do primeiro período, elas não foram importantes, elas não foram vistas, elas não tiveram nenhum efeito. Porque, em regra, se a gente consegue fazer ali uma boa base, a gente explica para as pessoas quais são os significados e sentidos daquela norma, daquela lei, né? Como elas podem ser aplicadas ou não aplicadas, né? Qual a efetividade em termos reais. Então, assim, eu acho que uma conclusão, né, muito interessante foi de que é muito difícil você pensar que é possível você construir o conhecimento jurídico somente com os dois atores, aluno e professor, e a instituição. Eu acho que se você não adiciona aí um quarto elemento, que seria esse olhar, né, mais assíduo, mais cuidadoso para a realidade, a gente não vai conseguir, talvez, mudar esse paradigma que está posto, e talvez a gente consiga melhorar e aprimorar as nossas práticas, né, de modo que o tribunal possa... Porque é isso, essas pessoas que de alguma forma eu estou formando, de que a gente está, né, colaborando aí para a formação deles, é que vão atuar no mercado, é que vão ser aí esses operadores futuros. Então, assim, se eu não tenho, né, um ensino que de alguma forma reflita algo diferente, né, de uma perspectiva mais crítica, enfim, né, eu dificilmente vou ter também outro direito. Né? Se eu tenho ali aquele direito, aquele professor que está ali repetindo um monte de coisa que ele aprendeu, da mesma forma, que está trabalhando por hora, que está ali cansado, que está numa metodologia engessada, né? Que de alguma forma sofre algumas pressões de que o cara tem que ser aprovado na OAB, né? De que o cara... Enfim. Então, assim, você tem diversas nuances que provocam essa instrumentalização do ensino, né? E que eu acho que é uma coisa recente. É aquilo que a gente estava falando aqui, que se não é recente, está muito podado, né? Você tem aí uma geração de advogado que cada vez mais sabe menos sobre história, sobre fundamentos das ciências sociais, sobre questões políticas e econômicas. Então, isso está muito... Isso ficou muito... Isso é uma coisa que ficou clara com a pesquisa, tá? E, ao mesmo tempo, o aluno, né, antes dele se formar, dele ser esse advogado que fica ali meio que nadando no escuro, eu acho que na própria faculdade ele já trava uma batalha muito grande. Né? A faculdade de Direito, ela juro por Deus, assim, com as observações que eu tive, parece que o cara está batalhando em alguma coisa que não existe, sabe? E aí eu entraria muito para pensar essa coisa da abstração do direito, essa coisa da dogmática do direito, né, que eu me dediquei também a falar um pouquinho sobre isso, como que isso está colocado para a gente, disseminado, e ninguém estranha nada, a gente né, forja uma socialização com essa dogmática, e que assim, o resultado disso é uma inoperância,
sabe? Uhum. Eu vejo que você ensina um monte de coisa que acaba não se operando. E aí outro dado interessante é que para isso parecer sedutor, né, os professores cada dia mais eles se usam de uma ideologia do espetáculo, de uma lógica espetacularizada do ensino. Por quê? Porque ele tem, veja, um dilúvio de informações que ele precisa colocar ali dentro de 2, 3 horas, né? E aí, as metodologias tradicionais são insuficientes, e aí o cara precisa dançar, o cara precisa fazer rima, o cara precisa fazer fluxograma com método mnemônico. Então, assim, você tem assim diversos elementos que são utilizados para conseguir dar conta desse processo de adestramento. Essa palavra é horrível. Mas assim, é um processo de adestramento porque você está treinando, né? O processo de treinamento, de adestramento, ele se constitui dessa forma. Só que as metodologias que você tem disponíveis, por exemplo, como só uma aula expositiva ou até mesmo como uma aula invertida, elas não são suficientes. É fundamental que essa aula seja uma aula show, que seja um espetáculo. Então você tem, eu pude perceber essa ideologia assim que estava. Eu nem sei se eu descrevo isso muito bem na tese quando eu falo da sala de aula, que eu coloco como esse espaço de troca, né, que existe ali, uso o Goffman, esse espaço de interação, enfim, né, de permanência e transitoriedade, mas fica muito nítido, assim, do professor que tem que se sambar, do professor que está ali para chamar a atenção do aluno, né? Então, existe uma dificuldade também do docente de como desenvolver aquela aula, de como desenvolver essas práticas docentes, né? Qual é a perspectiva que eu devo usar para construir o conhecimento? Uma perspectiva coletiva? Porque teve um professor que me perguntou, né, quando a gente foi conversar depois da aula, fazendo reflexões ali, trocas, ele falou, mas você acha o quê? Que é uma perspectiva coletiva a aula ou uma perspectiva individual do professor? Eu falei, mas o que você me diz? Né? Você que está ali, você que tem que me dizer qual é, para a sua disciplina, a melhor metodologia. Então, assim, teve uma professora que disse para mim, a melhor metodologia, isso também foi uma grande descoberta da tese, é a aula ditada. Você conhece essa metodologia? Como assim, gente? Isso aí na minha época era o ditado das crianças para aprender a escrever, né? Então, o ditado do ensino fundamental já chegou na graduação em Direito. Como assim, gente? Metodologia ditada. Conta para nós. É muito interessante. E eu falei, como é que é? Eu posso assistir uma aula? Ela falou, pode, é uma aula ótima, você vai ver e tal. Eu falei, mas como é que é? Não, eu coloco o tema no quadro e aí depois eu sento na mesa e começo a ditar as definições e os conceitos dos institutos. E aí, posterior a isso, eu vou ditando as classificações e eles vão fazendo um lindo caderno. Porque o aluno na graduação, isso são falas, isso aí está descrito, porque o aluno na graduação ele quer ter um caderno bonito para ele estudar para a prova. Então, são descobertas, né, que eu fiz, assim, que ao mesmo tempo eu ficava sem saber como que eu ia descrever isso, sabe, Bela? A galera tá rindo aqui, gente. Porque Não, o Henrique tá rindo, tá postando carinha chorando de rir. Caderno bonito. Gente, onde é que já se viu isso, né? A ideia não é desenvolver o raciocínio, é ter um caderno bonito. é um caderno bonito, E aí eu fiquei pensando, mas você vai colocar uma estrelinha no final do semestre lá para o aluno, escrever parabéns, né? Olha lá, o Luca disse que... A Lu Cardoso tá dizendo que ela ama o caderno dela arrumado. Pois é. Pois é, mas o problema é a sua professora se preocupar com isso ao invés de se preocupar com ensinar o que tem que ensinar, né? Você pode arrumar o seu caderno bonito como você quiser, mas enfim. Então, eu deixo claro que, obviamente, isso é um caso isolado, né? Mas, ao mesmo tempo, consigo explicitar que a metodologia de aula utilizada pelos professores é basicamente uma aula expositiva, né? A aula que a gente usa na pós-graduação, no formato de seminário, mestrado e doutorado, nenhuma que eu assisti aplicava esse modelo, né?
Muito complicado. curioso. É muito curioso. E assim, sabe? E consequências muito diretas, como a desconexão e a não correspondência entre o discurso do professor e a realidade. Eu acho que isso aí também é o que tem de mais chocante, né? Então, assim, sei lá, para mim, você ter um discurso que é dissonante, não correspondente, compatível com a realidade, é um desperdício de conhecimento, assim, né? Eu posso estar até sendo leviano, mas é você desgastar um suposto saber, né? É você tirar, é você esvaziar de valor esse saber. E o que de alguma forma está, sei lá, piorando o desenvolvimento, o crescimento, sabe, do direito, até mesmo das estruturas de pensamento que a gente pode ter, poderia ter porventura, né? Então, O Cláudio está fazendo uma nova pergunta que ele disse ensinar a raciocinar a norma, a raciocinar norma, né? Pensar desde as estruturas jurídicas, nem pensar, né? não, Ele... nem pensar, sabe por quê? Porque os procedimentos, eles são mecanizados. E só quem pode interpretar a norma é quem está autorizado a interpretá-la. Ah, é pior ainda! Não é como na minha época da faculdade que a gente aprendia a interpretar as normas. Não, agora que eu tô entendendo a maluquice. É pior, porque só quem pode fazer isso é o juiz. Então você aprende a jurisprudência, você aprende como você tem que reproduzir o que o juiz decidir. Isso, reproduzir e obedecer, né? Então, tá aí revelando a reprodução e a hierarquia. Ou seja, é um adestramento mesmo, né? A tua categoria adestramento é ótima. Então, me parece, assim, né? Eu não achei palavra melhor, mas eu acho que me parece um adestramento nesse sentido, porque, né, a partir do momento que você não pode interpretar, e você fala, e aí, o Henrique está dizendo, a justiça do copia e cola começa na formação, então. É exatamente isso, porque a partir do momento que você chega num juizado qualquer, que você tem lá 1000 modelos de sentenças programadas e pré-formatadas por número, né, para colocar lá e decidir, que esse, na época foi a minha pesquisa do mestrado, né, foi analisar os juizados especiais cíveis, enfim. Então é exatamente isso, você tem lá modelos que são pré-formatados, e de onde vem esse modelo que está lá no juizado, com número para você usar ali para casos idênticos e só reproduzir? Vem do NPJ, vem do escritório modelo. Caramba! Ou seja, articula tudo. Articula tudo. Aí quando Gente! faz esses links assim, você fala, meu Deus, mas tá basicamente tudo errado. Ai, ai, muito bom, muito Muito. bom. Ai, acho que Muito. acabei não deixando você falar. Não, é você que tem que falar. Eu tô aqui todo dia, eles nem me aguentam mais. Toda terça-feira eu tô aqui. Você é que tem que falar, né? Por isso que a gente está aqui. Deixa eu aproveitar e perguntar se o pessoal tem mais alguma pergunta enquanto a gente vai fazendo os finalmente aqui, porque daqui um pouco o Instagram nos derruba. Então, queria ver se a galera tem mais perguntas aqui para você, enfim. Eu fiquei muito curiosa com essa questão do. Ó, entra a questão dos precedentes. A Lu deve ser Luciana, não sabemos. Lu Cardoso tá te perguntando se entra a questão dos precedentes. Não tem precedente no Brasil. Brasil não tem isso, não. Brasil é outra coisa. Brasil é outra coisa. Brasil é outra coisa. Jurisprudência. E a jurisprudência daqui, ela é uma interpretação sobre a lei. Ela não tem nada a ver com o precedente dos States. Mas, enfim, como é que eles tratam isso? Tu falaste que eles tratam as jurisprudências, mas que é uma coisa que não pode raciocinar, né? Tem que só memorizar. Só memorizar, exatamente. Memorizar, e aí existe uma preocupação, né, de onde essa. De como. A, preocupa... a preocupação não é interpretar a súmula, mas é de como você vai mecanismos para memorizar a linguagem, o teor da súmula. O ensino é muito nesse sentido.
Que curioso, né? E tu entrevistaste alunos também, então, não só os professores. Exato. Então, aí o contraste, talvez que esteja melhor evidenciado na tese, seja muito isso, da fala de professores e da fala dos alunos. Então, foi um contraste mais interno do que propriamente um contraste de ação jurídica e tal. Mas que aparece, assim. Eu cheguei a algumas conclusões, né, assim, eu fiz uma conclusão muito genérica para a tese, porque vai para a qualificação agora e tal. Mas, assim, eu cheguei a algumas conclusões que eu ainda não escrevi, mas que eu acho que, assim, né, a gente não consegue formar operadores do direito, assim. A gente está formando operadores de um sistema. Eu acho que é mais isso, assim. Se a gente conseguir, né, colocar ali a pessoa para manobrar como o sistema jurídico funciona, essa coisa toda, eu acho que a gente já pode se dar por satisfeito nesse sentido. Porque é isso, o operador jurídico, ele está um ponto acima de um operador de sistema. Então, talvez até pensar, né, que rumo o direito quer tomar, que rumo o ensino jurídico quer tomar, né? Porque eu acho que a partir do momento que você faz uma escolha, né, e isso ficou muito nítido, como ignorar a realidade do mundo, assim, da vida, né, e você fica insistindo numa postura educacional um tanto massificada, eu acho que você também está assumindo um lado, uma escolha, né? De dizer, cara, não, então o objetivo aqui é esse é o caminho. Então não tem por que ficar olhando para cá, né? Claro. Então, me parece, né, que se você olhar o direito só como uma técnica, né, uma coisa assim, profissionalizante, eu até posso conceber que ele seja, assim, resumido nessas coisas que eu vi, né? Que você pode, assim, sintetizá-lo nisso que eu observei. Agora, a partir do momento que você pode pensar, que você se permite pensar o direito, né, como uma área das ciências sociais e humanas, aí realmente tem alguma contradição, algum dilema muito importante que precisa ser olhado. Então, eu acho que talvez, assim, entender lá no MEC qual é o papel, o objetivo dessa formação, eu acho que já é um grande passo, de repente, né? Quem sou eu para fazer alguma interferência, né? Claro. Não, estudar isso, né, como um Aquilo que objeto de está pesquisa. exato, que está preconizado como um currículo mínimo e tal. Mas assim, é uma baita problemática, assim. Você pensar que você tem ali, durante 5 anos, né, uma repetição de dogmas, um ensino completamente abstrato e apegado a tecnicismos e tal. Enfim, com um objetivo único, assim, né, que é você, sei lá, preparar uma pessoa que está aspirando um cargo público no Estado. Está querendo lá o seu registro profissional. Então, cara, é isso. E aí, na graduação, né, pasmem, os manuais jurídicos, eles já adotados, né, como bibliografia básica, eles já assumem esse perfil. Então, não é uma coisa que está obscura, né, é uma coisa que é muito transparente, né? Assim, Claro, claro. é, é isso, assim. Então, enfim, essa instância formativa, ela ficou muito distanciada do que eu vi na realidade, Bel. Claro, claro. É, Nossa, assim, muito legal a tua tese. Eu já estou ansiosa para ler os resultados finais quando ela for terminada, para a gente poder discutir bastante coisa. Muito legal, Hector. Eu já sabia que era legal, porque todo mundo já tinha me falado que era legal, mas agora eu descobri que é muito legal. Então, assim, quero te agradecer mais uma vez, os colegas que ficaram com a gente todo esse tempo, dizer que o Hector, assim como eu, é pesquisador do Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o nosso INEAC. Ele é lá da Veiga de Almeida, o núcleo que a professora Maria Estela e o professor Kant, né, coordenam lá na Veiga. Eu não sei o nome do núcleo de vocês, como é que é? no PIAC. No PIAC. Então, é de Núcleo de Pesquisas e Administração Institucional de Conflitos, isso, né? Então, pois é isso aí. Isso aí que é o que a gente faz, estudar conflito. Então, convido todo mundo a acessar as nossas redes.
dizer que a live de hoje vai ficar salva aqui e vai para o YouTube também. Então, todo mundo que quiser, que não conseguiu assistir, quiser ver depois, vai estar lá no YouTube. Dizer que nós temos o nosso site com vários artigos dos nossos pesquisadores. E, Hector, então, te agradeço demais por esse bate-papo na terça-feira à noite. Passo aí para você dar seu encerramento, suas palavras finais, te agradecendo por esse momento com a gente. Bem, eu também queria agradecer muito aí a iniciativa quando você me convidou. Eu confesso que fiquei um pouquinho nervoso e ao mesmo tempo muito feliz, né? Porque é sempre desafiador a gente falar um pouquinho daquilo que a gente faz, né? De alguma forma, sem se vangloriar sobre isso. Mas esse é o INEAC aí, agradecer a todos os que se colaboraram para que eu pudesse fazer essa pergunta. É sempre bom te ouvir também, aí você também me deu uns insights, eu também estou pensando agora, vou ficar pensando, né, à noite sobre isso. E é isso. E interessante também, assim, bem no final, né, que a gente possa despertar, né, em quem trabalha com direito, né, para pensar um pouquinho sobre o ensino, né? Eu acho que existe um movimento de distanciamento de pensar o ensino, como esse ensino ele se opera, né? A gente está muito preocupado com o tribunal, o que eu acho que é uma preocupação legítima, é fundamental porque o tribunal impacta diretamente a nossa vida. Mas é isso, o ensino está numa instância anterior, né? Eu acho que ele vem um pouco antes e eu acho que é isso, esse start de pensar o ensino foi exatamente para a gente poder tentar entender um pouquinho por que tantos gargalos, né? Aí na nossa atividade enquanto advogado, enfim, enquanto operador do sistema. É isso. Muito legal. Muito legal. Antes que o Instagram nos derrube, então, te agradecer mais uma vez e dizer que, de fato, o ensino é que também é fundamental nessa reprodução. Eu não tenho dúvida de que é uma questão a ser investigada. Investigada no sentido de pesquisada, né, gente? Por favor, que a gente não faça o que a polícia faz. Mas pesquisada, porque impacta diretamente a formação, né? E também o mercado de trabalho. Porque eu acho que cada uma dessas faculdades vai colocar no mercado de trabalho diferentes profissionais, e isso vai ser impactado também. Mas aí já é uma outra pesquisa. Mas muito legal, parabéns. Boa sorte na sua qualificação. O vídeo Obrigado. vai ficar salvo. E, bom, já estamos querendo ler a sua tese. Quando terminar, você manda pra gente. Combinado. Beijo grande aí, foi um prazer. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite.